Boa noite a todos. Nós vamos, na verdade, dar um prosseguimento aqui aos nossos estudos, ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós havíamos falado nos vídeos anteriores sobre a natureza de Deus, sobre a encarnação dos espíritos e outros temas. E nós agora vamos falar da progressão dos espíritos. No capítulo 1, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 114 do Livro dos Espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. O espírito, através do esforço próprio, ele de espírito inferior torna-se espírito bom, e de espírito bom ele torna-se espírito puro, né? Ou ser angélico. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Outra pergunta 115. Kardec pergunta se algum espírito foi criado bom e outros maus. Aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nós não vamos ler toda a questão, porque não daria o tempo, e vocês podem ter isso no próprio Livro dos Espíritos. Não é? É uma progressão. Deus não criou o espírito nem bom, nem mau. Ele não poderia criar um espírito perfeito ou bom, porque o espírito não teria mérito. E ele não pode criar um espírito mau, porque Deus nada cria mal. Deus é infinitamente bondade, e um ser infinitamente bom não pode criar nada errado, nada ruim. Ele é infinitamente inteligente, Deus é infinitamente inteligente, não poderia criar nada errado. E Deus também é infinitamente bom, não poderia criar nada mal. Deus também é infinitamente justo, ele não poderia criar espíritos perfeitos e eles não teriam méritos. Isso não é justo, dar a uns a perfeição, já nascerem perfeitos, e a outros terem o trabalho de alcançar essa perfeição. Não tem sentido do ponto de vista da justiça. Do ponto de vista da justiça. E Kardec prossegue na mesma pergunta. Segundo o que acabaste de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida? Interrogação. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Uns mais rapidamente, outros lentamente, uns com boa vontade, outros murmurando, reclamando. É como na Terra a gente vê isso, nós somos espíritos encarnados, nós somos, né? Então a gente percebe isso na Terra. E ao longo do trajeto evolutivo, tem espíritos que seguem um caminho mais rápido, chegam mais rápido à perfeição, passam por menos provações, menos dificuldades, porque tem boa vontade. Por isso que os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. O espírito não pode ficar como espírito inferior para sempre. Mudam de ordem, mais demoradamente. E no fim da resposta, os espíritos respondem: pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ou seja, fazer com que o espírito ficasse eternamente na categoria de um espírito inferior? Por exemplo, o inferno. Não existe inferno. A doutrina espírita já esclareceu que não existe inferno, porque Deus é bom. Ele não ia deixar um ser eternamente imperfeito no inferno, porque evidentemente que no inferno a pessoa não é lá que a pessoa vai se tornar boa, né? Caso o inferno existisse, né? Por isso que ele fala, a gente estranha a pergunta, a resposta, né? Por isso que ele fala: mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. O que é isso, banir seus filhos para sempre? É mandar para o inferno.
Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós? Se nós não fazemos isso com as pessoas erradas, nós não deixamos elas eternamente presas ou mandamos ninguém para o inferno. Depende dos espíritos do progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Eles respondem, sim, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? E outra pergunta interessante, podem os espíritos degenerar? Não, os espíritos não podem regredir. O espírito pode ficar estacionado por um tempo mais ou menos longo, dependendo da má vontade, né? Dependendo se ele não faz esforço para se tornar melhor, ele não evolui, ele pode estacionar. Mas ele regredir, involuir, não existe. Não existe. É como se uma pessoa, de repente, que é alfabetizada, se tornasse analfabeto. Não existe isso. É uma comparação que eu fiz, claro. É uma comparação, só para a gente entender melhor. Um espírito não pode regredir. Não pode regredir. Não podia Deus, na questão 119, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Olha que interessante, né? É como se dissesse assim, você não pode passar do primário para a faculdade direto, sem sofrer, sem fazer nada, sem ter provas? Aí Deus, os espíritos respondem, se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. De onde estaria o merecimento sem a luta? De onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessário às suas personalidades. As pessoas são diferentes, porque nós não aprenderíamos nada com pessoas iguais a nós. Nós aprendemos a paciência com uma pessoa que pode nos perturbar. Querendo ou não, ela pode nos perturbar. Exercemos a paciência, desenvolvemos a paciência, desenvolvemos a fé na contrariedade da vida. Não desenvolvemos a fé, geralmente, no momento de felicidade, que tudo vai dar certo, então não teria por que ter fé, né? A fé ela se desenvolve para nós nos momentos de dificuldade. As diferentes personalidades, os diferentes pontos de vista, eles são indispensáveis à nossa evolução. Uma questão interessante, a questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Né? Kardec pergunta se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. O mal é um desvio do percurso normal da evolução. O mal é isso. Tornar-se mal é o resultado de um desvio do processo evolutivo. O espírito, ele não é obrigado a se tornar mal para depois se tornar bom. O mal é um caminho que muitos espíritos seguem. Muitos espíritos seguiram esse caminho. O mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. O mal não é apenas a ausência do bem. O mal é algo contrário. Os espíritos, quando são criados, eles são criados simples e ignorantes. Ou seja, eles têm ausência do bem. E nem por isso são maus. Eles não são maus. Os espíritos primitivos, eles não são maus. A maldade é algo que pode acontecer num conjunto de espíritos ao longo das suas reencarnações. Então, os espíritos não passam necessariamente pela fieira do mal, mas todos passam, claro, pela fieira da ignorância. Por que alguns, agora Kardec pergunta, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Eles respondem, não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, então existem espíritos maus. Isso é a ideia que às vezes a gente ouve, que não existem espíritos maus. Claro que existem. Só que eles não ficarão maus para sempre. Eles evoluem. E nem todo espírito, ao longo do seu processo evolutivo, tem que se tornar mal. Porque senão a evolução, a maldade seria uma consequência do próprio processo evolutivo. E não é verdade. O mal é um percurso errado que alguns espíritos fazem. Então, os espíritos mesmo respondem,
Não tem ele o livre-arbítrio? Deus não criou, Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Porque todo espírito tem esclarecimento, tem ajuda espiritual. Nenhum espírito é abandonado, né? Nenhum espírito é abandonado. Nem todos os espíritos passam por mundo de expiações e de provas. Todos os espíritos passam por mundos de provas, porque todos os espíritos têm de passar por provas. Mas nem todos os espíritos passam por mundos de expiações. É um conjunto, como é o nosso caso. Passam por um mundo de expiações porque cometeram erros. Cometeram erros, mas, evidentemente graves, dentro das leis de Deus, ou seja, contrários às leis de Deus. E estavam conscientes disso. É uma consciência. Uns mais conscientes, outros menos conscientes. Né? A pessoa que tem por exemplo, vou dar um exemplo, um retardo mental profundo. Se ela machuca alguém, isso não gera um processo expiatório, porque ela não tem uma consciência plena daquilo. É diferente. Então, por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec fala, os Espíritos respondem a Kardec, Deus julga mais a intenção do que o fato, do que o ato em si. Então, quanto maior grau de esclarecimento, maior o grau de compreensão, não precisa ser gênio, não. Basta que tenha uma noção do certo e do errado. Quando é que a gente tem essa noção? Quando a gente não quer para nós mesmos o que fazemos para os outros. Eu não posso querer para mim o que eu não quero para os outros. Eu não posso querer fazer o que eu acho errado que façam para mim, eu não posso fazer para os outros. Se eu não gosto de ser roubado, então eu não vou roubar. É exatamente isso, essa noção de certo e errado. Não é ser um filósofo, ser um intelectual, nada disso. Não é? Por isso que os espíritos dizem que as leis de Deus estão na consciência. Mas quanto maior o grau dessa consciência, dessa clareza de raciocínio, do desenvolvimento da inteligência, mais o espírito é responsável. Né? Mais o espírito é responsável. Maiores serão as consequências desse deslize, desse algo que nós fazemos contrário às leis de Deus. Então Kardec pergunta em outra questão, 123, por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E os espíritos respondem, como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixou a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Nós podemos fazer coisas erradas porque temos livre-arbítrio, porque não somos máquinas programadas, não somos robôs, somos seres conscientes. E seres conscientes podem fazer coisa errada, podem fazer coisa certa, mas tudo diante do seu livre-arbítrio, diante de uma rota, né, que o próprio espírito percorre. Eu acredito que nós daremos prosseguimento, então, depois aos outros estudos, prosseguimento a essa discussão, que é muito produtiva, para que a gente não imagine que o mal é uma necessidade, não é? O mal não é uma necessidade da evolução, e para que a gente fique imaginando que só existe coisas boas, bondade no mundo. Existe maldade, sim. Existem espíritos bons, existem espíritos maus. Mas todos somos filhos de Deus, todos estamos diante da sua misericórdia. Todos os espíritos são filhos de Deus. Nenhuma ovelha se perderá, como já nos ensinou Jesus. E que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine o entendimento para que possamos continuar a trocar essas experiências e, na verdade, cumprir a nossa missão na Terra. Boa noite a todos.